Então, o Evangelho é o poder para a salvação daqueles que creem. A salvação é algo instantâneo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. Diga, você é salvo. Mas você leva a vida inteira para entender o que a salvação significa. Você leva a vida inteira para entender os privilégios que você tem através de Jesus. É necessário que você venha caminhar com fé, com palavra de fé, para que você possa neutralizar a sua carne. Se você não caminhar com palavra de fé, com a palavra de Deus, você mesmo se julga e se coloca numa posição completamente delicada. Você mesmo não vai agir com piedade contigo mesmo. E o primeiro pensamento que vai vir na sua mente é: eu não mereço, eu não posso com isso, eu não sou digno de Jesus. Posso dizer uma coisa? Você nunca poderá ser bom o suficiente para Deus. Eu sempre falo isso e sigo repetindo. Não tente ser bom o suficiente para Deus, você não consegue. Busque sempre a perfeição. Busque sempre as boas obras, porque você glorifica a Deus através também do seu conhecimento de como um servo e uma serva de Deus deve se portar. Mas não pense você que a sua salvação e a sua bênção vem porque você faz tudo direitinho. Você vai se frustrar. Palavras cheias de fé, mais água é igual a vinho. Você lembra quando Jesus converteu água em vinho? Era necessário que ele tivesse palavra de fé. Palavra de fé, mais água é igual a vinho. Eu só pensei em colocar essa frase aí, porque eu achei muito interessante quando isso veio na minha cabeça. Achei muito interessante observar que, quando a gente não caminha pela carne, a gente entra no sobrenatural de Deus. Mas quando a gente caminha pela nossa lógica humana, tudo passa a ser muito difícil. Tudo passa a ser muito difícil. Abra a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, verso 9 até o 16, que eu vou mostrar para vocês como é caminhar no sobrenatural de Deus. 1 Reis 17, verso 9 a 16. Palavra de Deus vindo a Elisha, e uma instrução da parte de Deus para ele. Diz assim a palavra, todos estão aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, todos estão aí? Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e ali habita. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Levantou-se e foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela e trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela respondeu: pela vida de Jeová, teu Deus, não tenho pão, senão somente um punhado de farinha no vaso, e um pouco de azeite na almotólea, ou seja, uma vasilha. Eis que ando apanhando uns gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Diga, morramos. Elias disse-lhe: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze dele para mim um pãozinho e traze-mo cá fora. Para ti e para o teu filho o farás depois. Porque assim diz Jeová, Deus de Israel: a farinha que está no vaso não se acabará, nem o azeite da vasilha faltará, até o dia em que Jeová faça cair chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Comeram ela e sua casa muitos dias. A farinha não se acabou no vaso, nem o azeite faltou na vasilha, conforme a palavra que Jeová falou por meio de Elias. Agora, olha só, observe comigo. Era uma época de seca. Há muito tempo não chovia.
Há muito tempo não chovia. A palavra de Deus vem a Elias. Elias vai para um local e fala Sarepta, que fica em Sidom. E ali eu dei ordem a uma viúva para poder te sustentar. É incrível observar que como às vezes aquilo que é lógico para o homem é completamente fora da lógica para Deus. Ou aquilo que não é lógico para o homem é completamente lógico para Deus. Aonde é que Deus iria utilizar uma mulher viúva, sem esposo, pobre e endividada, para poder sustentar um profeta? Eu creio que até mesmo Elias ficou preocupado. Eu creio que até mesmo Elias ficou, como é que é isso? Você vai me levar para um local onde há uma viúva, onde há uma mulher endividada, onde há uma mulher que não tem nem para ela, para que ela possa me sustentar também. E quando ele chega lá, ele encontra com essa mulher. E Deus também já tinha avisado para essa mulher que iria enviar para ela um profeta, se você ler um pouquinho mais aí, para que ela pudesse sustentar. Então quando ele chega, ele observa que ela estava com medo. Ele observa que ela estava realmente pensando que aquilo não tinha lógica. Como também Elias pensava que não tinha lógica. Mas ele apenas estava sendo obediente. Não conforme a lógica, porque a nossa carne muitas das vezes tem a tentação, ou nós temos a tentação sempre de pensar que não, por esse caminho Deus não vai atuar. Essa porta não tem condição de abrir. Isso aí nunca vai funcionar. Sim ou não? Quantos aqui têm recebido o favor de Deus por portas que você nunca esperava receber? Levanta a mão. Por caminhos que você nunca esperava ir? Levanta a mão. Quantos aqui já receberam bênção de Deus por pessoas que você nunca imaginava que iria te favorecer? Então Elias show up, aparece ali, começa um diálogo, e a primeira coisa que ele pede para essa mulher é água. Vamos de fé em fé e de glória em glória. Vamos pouco a pouco. E ela se disponibiliza a buscar água. E ele pega e pede para ela, oh, mas traz também para mim. E aí onde ela relata que a única coisa que ela tinha era para ela e para o filho dela, que ela estava cortando alguns gravetos para fazer de comer para ela e para o filho, para que depois que eles comessem, morressem de barriga cheia. Já viu aquele ditado no Brasil, não sei se tem em Portugal, que a única coisa que você leva é o que você está na barriga? Eu não sei se esse ditado já existia naquela época, mas ela queria comer e morrer de barriga cheia. Então Elias vira para ela e fala bem assim: mulher, vai e faz conforme você quer fazer, mas quando você regressar, você faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para você. Esse é um grande princípio de dízimo, um grande princípio de colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas pensam que a igreja está necessitada dos dízimos, das ofertas. Muitas pessoas pensam que nós estamos como que implorando para ter dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala em Malaquias que isso aqui é denominado casa de tesouro, casa do tesouro. Isso aqui não precisa do teu dinheiro e do meu dinheiro para ser denominado casa de tesouro. Quando você olha um banco, o banco já é banco antes que você abra uma conta nele. Já tem toda uma estrutura para poder te trazer benefícios. Quando você abre uma conta no banco, o banco tem a habilidade de te trazer benefício. Eu não estou falando em algumas experiências negativas que talvez eu ou você já teve. Mas o fato é que o banco já está identificado banco porque tem dinheiro lá. A casa de Deus já tem suficiente mantimento e riqueza para te favorecer. Quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas
a casa do tesouro não é para que haja mantimento nessa casa, no sentido de luzes, no sentido de prédio, no sentido de pagar o salário do pastor. Não, é para que haja mantimento nessa casa. Para que haja mantimento na minha casa. Deus não habita nisso aqui. Deus habita dentro do homem. Ele quer te manter, mas a sua carne, muitas das vezes, as complicações de entender que isso não é lógico, como é que pode, se eu tirar aqui, falta aqui. Deus quer te trazer para a compreensão do sobrenatural dele, para que você possa receber as bênçãos sobrenaturais. Mas nós muitas das vezes nos bloqueamos. A tentação daquela mulher era não fazer aquilo que Elias pediu. Dízimo é um princípio que nasceu no coração de Abraão. Dízimo não é lei. Se transformou em lei porque Deus amou o princípio e para trazer a compreensão do povo, ou para saber aonde é que o coração do povo estava. Porque você quer saber onde está o coração de uma pessoa, observa onde ele mais investe. É ali onde está o coração dele. Quer saber onde está seu coração? Observa naquilo que você mais gasta. É ali onde está o seu coração. Quando Deus estabelece o dízimo como lei, é para saber aonde estava o coração do povo. Porque uma coisa eu te falo, meu amado, quando Deus liberou o povo do Egito, Ele pediu para que o povo batesse na porta dos egípcios e pegasse todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas que tinha. Um povo escravo agora sai rico. Quando Deus quer te dar riqueza, Ele não depende do seu dízimo, Ele não depende da sua oferta. Quando Deus decide fazer algo por você, Ele faz independentemente da sua obra e da sua fidelidade. Mesmo quando você é infiel a Deus, Ele segue sendo fiel. Muitas das vezes o que você faz, é cuspir na cara de Jesus. E você sabe o que Ele faz? Pai, perdoa eles, não sabe o que fazem. A nossa carne luta constantemente contra o Espírito, para que as decisões da nossa alma sempre sejam estúpidas, para que nós não venhamos a regozijar do melhor de Deus nessa terra. Posso dizer uma coisa para vocês? Estava tomando banho e Deus falou comigo. E Ele falou de uma forma muito clara. E Deus disse assim para mim: se você continuar caminhando por vista, você está indo contra a sua própria natureza. Nós pensamos que a nossa natureza é carnal. Negativo. A nossa natureza é espiritual. Porque a palavra diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito. Se você declara dessa forma, ou foi ensinado dessa forma, você está vendo tudo de cabeça para baixo. É por isso que sempre você caminha mais pelos seus sentimentos do que por fé. Porque a primeira reação que você tem é por aquilo que o corpo expressa, e não por aquilo que o espírito expressa. A primeira coisa que você vê pelo carnal, você não vê pelo espiritual. Como Ló, quando Abraão dá a oportunidade para ele, escolhe a terra que você quer, ele foi exatamente no carnal, visão carnal. E Abraão foi através da visão espiritual. Porque ele sabia o que era caminhar por fé. Ele sabia que por mais que ele pegasse um abismo, Deus ia fazer ele flutuar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque a promessa de Deus não pode falhar. Porque Deus não é homem para mentir. Então Deus falou assim para mim: para de caminhar por vista em algumas coisas. Às vezes parece que está mal, às vezes parece que nada dá certo, às vezes parece que o emprego nunca aparece, às vezes parece que na família a coisa vai de... Eu não estou interessado no que parece, eu estou interessado no que Deus fala. E o que Deus fala é que Ele tem bons planos para com a minha vida. Eu estou interessado no que em Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar.
Eu estou interessado no que a palavra de Deus fala, que maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Eu estou interessado no que a palavra de Deus fala, que eu tudo posso naquele que me fortalece. É nisso que eu estou interessado. Essa é a palavra de Deus. Posso dizer uma coisa? Fato não é verdade, muitas das vezes. Fato é o que vocês chamam de facto, em português. Muitas das vezes um fato ou facto não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. É fato talvez que hoje eu esteja batalhando financeiramente. É fato talvez que hoje eu esteja desempregado. É fato que hoje talvez eu esteja passando uma luta no meu matrimônio, com os meus filhos, o que é que seja, social. É fato, mas não é a verdade. Porque a verdade é que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória através de Cristo Jesus. Essa é a verdade. E essa verdade você só consegue encontrar quando você cresce e amadurece no Espírito. Não por algumas mensagens, não por uma pessoa que pensa que... Não, pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando você entende o princípio do dízimo, você nunca mais deixa de dizimar. Nunca mais. É quando você experimenta a graça. Quando você experimenta a graça, você nunca mais volta a fazer as coisas que você fazia antes. Pergunta ao apóstolo Paulo. Pergunta aquela mulher adúltera. Pergunta aquele rapaz que estava na cruz do lado de Jesus. Pergunta a Zaqueu. Dízimo é um princípio que nasceu no coração de um homem e que Deus aprovou. O dízimo é 10% da sua total entrada. Mas o que verdadeiramente te abençoa não é os 10%, é os 90%. Sempre quando você entra aqui nessa igreja, raramente eu prego sobre dízimo. Calma, minha igreja que está aqui. Raramente eu prego, mas hoje eu vou pregar sobre dízimo e sobre oferta. Porque eu vejo que o povo tem vacilado e o povo tem sofrido porque não entende o que é dízimo, o que é oferta. Muitos não pregam porque não têm conhecimento, outros não pregam porque não têm integridade e outros pregam de forma de manipulação. Se você não dizimar, o devorador vai vir na sua casa. Como é que o devorador vai vir na sua casa se você é lavado e remido com o sangue de Jesus? Eu não entendo isso. Como é que o devorador vai vir na sua casa por permissão de Deus para poder atacar o próprio Deus, sendo que o Espírito Santo vive dentro de você? Hello? Como? É a mesma coisa de Deus estar dividido entre Ele mesmo, um reino dividido, não? É porque se Deus falar assim, não, porque vocês têm me roubado. Roubado a Deus? No que a gente rouba a Deus? A palavra de Deus fala em Salmo que Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, e que a terra é onde Ele coloca o pezinho dele, é o escabelo de seus pés, que tudo é dele, a terra e todos que nela habitam. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é de Jesus, e quando você é de Jesus, tudo que é seu é de Jesus também. Tudo que está no seu bolso é de Jesus também. Ele deixa você pensar que é seu, porque é o livre-arbítrio, porque Ele quer que você faça as suas escolhas. Ele não quer te manipular. Fala para a pessoa que está dizendo, Deus, fala, Deus não é manipulador. Ele quer te ensinar e deixar que você tome as suas próprias decisões. Então, fala para mim, o que é que você pode roubar a Deus? Eu falo, o que você pode roubar a Deus? Você pode roubar a Deus a oportunidade de te abençoar naquela área específica. Porque quando a palavra de Deus está falando em Malaquias, está falando em só um aspecto, finanças. Finanças. Eu disse finanças. Então o que é que você pode roubar de Deus? A oportunidade dele cair com bênçãos em cima de você, na qual você não tem quarto para suportar.
medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí fala que aquele não dizima, eu mandarei o devorador vai vir destruir, né? Você fala, hello. Isso é o Antigo Testamento. Se o devorador fosse entrar na sua casa toda vez que você cometesse um erro, você estava perdido. O sangue de Jesus tem poder. Mas tem muita gente ignorante pregando isso, sabe por quê? Porque não confiam em fé em Deus para pagar suas contas. Arrumam coisas que não é para poder fazer e depois colocam o peso na igreja. Aí, meu amigo, o camarada tem que ter loucura para pagar as contas. Aí tome na igreja. Quando você dizima, você está expressando a Deus. É como uma fruta. Fala fruta. Quantos aqui gostam de pêssego? Quantos aqui gostam de pêssego? Você não gosta de pêssego não, Rosângela? Vamos achar outra fruta que todo mundo gosta. Manga. Quantos gostam de manga? Abacaxi. Manga, vamos na manga. Quando você está comendo a manga, deliciosa a manga. Você até se lambuzar na manga, né? Eu gosto de ir na fazenda no Brasil, porque lá você pega do pé, aí você joga com dentes, e você lambuza tudo. Feio é o diabo quando está chupando manga. Ele é feio. Mas manga é algo muito gostoso. Que delícia a manga. Eu quando lembro na manga, que delícia a manga. Deus te dá a manga para você comer. Ele te dá a manga se você quiser manga. Goiaba. Te dá as frutas para você comer. A única coisa que ele fala para você não comer é a semente. Não tenta comer o caroço da manga, você vai se ferrar, cara. Não tenta comer o caroço do pêssego, não, que pode até entrar. Hello. Come on, para de ser espiritual. Todo mundo, oi, pastor. Come o caroço do pêssego. Um dia eu chamou o pastor, pastor, e põe as mãos. O princípio disso, meus amados, é que Deus te dá todos os 90%. Para você comer. Para você se lambuzar. Por que comer semente? Por que comer semente? Se você comer semente, meus amados, não tem colheita. Porque não tem como plantar mais. Pergunta para aqueles que plantam milho. Pergunta. Agora existem dois princípios. Existe aquele que planta, mas não cuida. Porque quando você planta o dízimo e a oferta, você tem que falar o para que é. Quando você joga oferta, eu só estou ofertando para Jesus. Não faz isso não. Oferta aqui, ó, e fala assim, Senhor, a minha semente é específico para milho. E eu quero colher esse milho em 30 dias. 60 dias. 90 dias. Quem é fazendeiro sabe o que eu estou falando. Existem espécies de semente. Quando você planta uma semente, e o Saulo, levanta, vem aqui comigo. Você quer minha semente, Saulo? Pega aí aquela semente. Faz um bolinho assim, ó, semente sua. Não pode ser maior que a minha, não. Tem que ser igual a semente, viu, Saulo? Essa é a minha semente. Right? Eu peguei lá naquela caixinha. Não, afinal, acho que foi da outra caixinha que eu peguei. Mas é tudo papel, tudo a mesma coisa, viu? Não, faz o seguinte, deixa lá esse negócio, você não presta. Não. Pega essa caixinha aqui no mesmo caminho. Pega aqui dessa caixinha aqui, pega aqui. É do mesmo lugar que eu peguei, viu? Você viu, né? Ok. Agora eu vou plantar aqui, ó. Ó. Planta. Nossa semente é igual. A sua semente é igual à minha? Nós plantamos na mesma terra? Ok. Aí chegou, a sua semente é para colher em 60 dias. E a minha também, viu?
Aí chegou os 60 dias, vai lá e colhe. Eu não colhi. Aí sabe o que eu falo? Chegou o seu tempo, mas não chegou o meu. Deus sabe todas as coisas. Se a semente é a mesma, a espécie é a mesma, a terra é a mesma, eu plantei para colher em 60 dias, e você também, por que você colheu e eu não? Porque eu não cuidei da semente. Como é que eu cuido da semente? Não atuando na carne quando eu não vejo a manifestação, mas atuando pelo Espírito, com palavra positiva, regando aquela semente com palavras de fé. É assim que eu planto no reino de Deus. Com palavra de fé, eu rego aquela semente. E por mais que eu não esteja vendo a manifestação, eu sigo crendo em nome de Jesus. Vai se manifestar. Porque eu nunca vi alguém plantar no reino de Deus e não colher. Agora sabe o que é mais interessante, Saulo? Que Deus dá semente ao que semeia. Está aqui a semente. Por que Ele te dá a semente? Porque você semeia. Se você não semeasse, para quem vai te dar semente? Você lembra daquele negócio dos talentos? Para que eu vou dar para o camarada? O camarada vai enterrar, vai ficar lá? Não, quero dar para alguém que multiplica, que entende o princípio da multiplicação. Right? Porque o favorecimento só vai ser da pessoa. Porque eu já tenho tudo. Eu sou dono do ouro da prata, só quero compartilhar um pouco do ouro que eu tenho. Com os meus filhos, em primeiro lugar. Quero que eles entendam. Aí eu pego e te dou semente que você semeia. Né? Aí você vai semear onde? Onde é a terra fértil? Terra fértil é um reino de Deus. Então olha só, eu te dou semente, eu sou Deus. Eu te dou semente para você plantar. E eu te convido a plantar na minha fazenda. Sem você pagar nada. Porque você tem que pagar um arrendamento para poder plantar numa terra que não é sua. Não, porque você é meu filho, você tem direito de plantar na minha terra. Então eu te dei semente, te convidei para plantar na minha terra, você planta na minha terra, e quando é a época de colher, eu deixo você colher 100%. Mas agora, eu espero que você tenha o princípio de plantar os 10% de novo na terra. Para quê? Para que eu possa ser o beneficiário? Não, para que você possa colher mais 100% e dar os 10%. Porque a verdade é o seguinte: primeiro é a planta, a semente brota, a planta, depois a planta é o fruto, a espiga, depois a espiga cheia de semente, é ou não é? Uma semente foi plantada para que a planta possa nascer de milho. Quantas espigas de milho tem? Várias. E cada espiga quantas sementes tem? Milhões. Está vendo? Sabe por que as pessoas não colhem? Sabe por que as pessoas hoje não caminham em vitória financeira? Porque não entendem o princípio de plantar. Eles se concentram só no dinheiro. Dinheiro. É semente. Você tem 10 reais, tira R$1. Se você quiser dar mais, dá mais. Mas eu posso dizer uma coisa aqui que muitas pessoas, pastor Léo, o que você está falando? Eu falo. Se você tem dificuldade de dizimar 10%, começa com 5%. Começa com 6%. Aí vai para 7%. Educa a sua mente à renovação. Mas começa de algum lugar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Muita gente não entende o dízimo porque foi ensinado para eles dentro de um legalismo. Obrigado, Saulo. Dentro de um legalismo. Quando você entra na lógica humana, nunca você vai fazer um bolo para o homem de Deus primeiro. O que Deus pede é para que você faça o bolo primeiro para Ele. Porque a palavra de Deus nos fala que depois que aquela mulher obedeceu à voz de Deus e fez o bolo primeiro para o profeta, nunca mais faltou azeite naquela casa. E pode dizer uma coisa, ele mandou essa mulher buscar vasilhas na vizinhança. Ela pegou todas as vasilhas que ela podia encontrar na vida dela. O azeite só parou depois que as vasilhas acabaram. Enquanto você tiver comportamento, enquanto você tiver um galpão para colocar a bênção, Deus vai continuar te enchendo. Quantos aqui tem algum espaço aí para as bênçãos de Deus? Levanta a mão.
Então eu não estou aqui falando para você que dízimo é lei, ok? E não estou falando aqui para você que se você não dizimar, Deus vai te amaldiçoar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É até um perigo que eu estou falando, porque eu quero que todos dizimem. Porque eu quero que todos entendam o princípio de plantar em terra fértil para que você possa colher. Mas eu não posso manipular a igreja e a ninguém a crer que se você não dizimar, agora o devorador vai vir e vai te destruir. Isso não é verdade. Mesmo quando você não é fiel com o Senhor, Ele segue sendo fiel contigo. Porque Ele está obrigado, Deus está obrigado, oh my God, pastor, Ele mesmo se obrigou de dar pão ao que come e roupa ao que veste. Quando Ele falou assim, se vós que sois pais terrenos, sabem o que dá para os vossos filhos, quanto mais eu. Veja os pássaros, quantos mais os meus filhos eu não vou cuidar. Quando a palavra de Deus fala que Ele proverá, suprirá todas as minhas necessidades, significa que Ele se obrigou a fazer isso para o filho dele. Você vai deixar o seu filho passar fome? Você vai deixar o seu filho na rua? Por mais que ele não caminhe na prosperidade por falta de compreensão, você como pai e mãe é responsável em pelo menos dar o necessário para ele. É sua responsabilidade como filho de cuidar dos pais, se isso acontece. Mas o fato é que Deus não quer só que você caminhe em necessidade, suprimento. Deus quer que você regozije de maná. Não, leite e mel. Terra que mana leite e mel. Maná é gostoso, maná é bom, mas não é a abundância. Leite e mel. Vocês recebem a palavra de hoje? É interessante observar que sempre quando nós estamos vindo à igreja no domingo, a gente espera uma mensagem evangelística, right? Mas eu falo uma coisa para vocês, isso aqui também é evangelho, porque ensina às pessoas o princípio de caminhar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Você não chega no posto de gasolina e fala assim, enche o tanque do meu carro, com o que você vai pagar? Eu vou pagar com fé. Não existe isso. Você vai pagar com o quê? Com dinheiro. Deus quer colocar dinheiro no teu bolso para que você possa financiar o reino dele. Para que você possa ser próspero. E para que você não venha passar mais necessidade. Fico feliz de ver o Diego. Compartilhou comigo aqui agora há pouco. Pastor, eu acabei de comprar a minha van do meu trabalho. Enquanto eu estou aqui, alguém está trabalhando para mim. Amém. Fico feliz de ver o Beto e a Dene, que quando eu conheci, morava em uma casa pequenininha. Às vezes batalhando com o trabalho, e hoje vivem num apartamento de luxo, lindo, não passam dificuldade nenhuma. Deus tem abençoado, prosperado a vida deles. Fico feliz de ver a vida do Júnior, que quando chegou aqui, quando eu conheci ele, não sabia para onde ia, nem o que ia fazer. Hoje é um grande vendedor da BMW Morristown. Deus tem caminhado com ele e favorecido ele em todas as coisas. Fico feliz de ver o Carlos e a Ruth, que quando chegaram nessa igreja, que não sabia quem eram, frustrados, traumatizados, e hoje Deus tem feito eles caminharem em abundância, em um lindo apartamento. A empresa dele está crescendo cada vez mais paradas para ele fazer. Fico feliz de ver pessoas prosperando, porque compreendem a palavra da prosperidade, do favor de Deus, que Deus é por você, é com você e não contra você, que Deus te ama, Ele te quer, Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver uma vida satisfatória, favorecida. Ele não quer te ver, você quer ver seu filho passando dificuldade? Nosso Deus não é um Deus carrasco, um Deus que sempre que você olha para ele, você tem medo. Come on. Fico feliz de ver Isabel, até sociedade, a patroa dela já ofereceu para ela, até para comprar o negócio dela. Fico feliz de ver o filho deles, que agora tem uma companhia de sucesso, trazem produtos da Espanha, e está fazendo dinheiro, está pagando as contas, está prosperando. Come on now.
Fico feliz de ver meus pais. Estavam no Brasil passando dificuldade e hoje estão caminhando em sucesso. Ganharam um scholarship em FITS. Não falta nada. Quantos aqui podem testificar algo do Senhor? Fico feliz pelo Paulo e a Luz, que estava passando problema na casa, sem trabalho os dois. Hoje ele está caminhando em sucesso, e não é nem o princípio ainda do que Deus tem para fazer na sua vida e na vida dela. Fico feliz de ver quando chegaram aqui, chegaram frustrados, e agora receberam 2% só para pagar na casa deles. Antes pagavam 7%, alguma coisinha, não é? Hello? 7,35. Foi perdoado toda a dívida deles, e mais tiraram $50 mil do morte deles, e abaixaram o juro para 2%. Amém. Come on. Aleluia. Fico feliz de ver o povo de Deus prosperar, porque quando o povo de Deus prospera, a visão prospera. Eu quero ver essa igreja cheia. Meus amados, pelo amor de Deus, entenda o princípio da multiplicação. Não é só você, não é só sobre você, não é diz respeito a você, é sobre outros também. Quando Deus enche o seu barco, você tem que dar para outros. Traz mais um, liga para alguém, vem para cá. Essa é uma igreja que prega graça, uma igreja que prega a bondade de Deus, uma igreja que prega o evangelho da salvação. Fico feliz de ver pessoas prosperando. Francisco hoje está em FITS, algo que ele sempre quis na vida dele, vivendo bem, comendo bem, grandes projetos. Rosângela não tinha como pagar a escola. Um dia ela me ligou e falou: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei para você: eu sei o que você vai fazer. Gruda no sobrenatural de Deus e esquece a sua lógica. Esquece a sua lógica. Esquece a sua lógica. E ela veio, e no primeiro dia que ela veio para FITS, ela deu um cheque de $4.100 à vista e pagou a escola dela. Amém. Da onde veio o dinheiro? De Deus. Amém. Ele é o nosso provedor. Esse rapaz aqui, ó, tinha um sonho de construir uma casa no Brasil. O trabalho dele começou a dar mais dinheiro para ele. Vendas começaram a vir na mão dele. A casa dele está praticamente quase terminada. Lá no Brasil. E outras coisas mais que eles têm plano, eles vão cumprir em nome de Jesus. Amém. Caminham em vitória, em favor. E Deus tem agraciado eles com uma linda menina. Amém. Colocado eles numa atmosfera de vitória. João, em junho vai casar. Tudo caminhando direitinho. Pagando as contas, trabalhando. Amém. Sidney, quando eu conheci ela, ela buscava pelo encontro com o Senhor, que há anos não sentia. Há anos. Primeiro domingo que ela veio, Deus falou com ela. Hoje ela está aqui agarrada. E Deus tem abençoado ela, sim ou não, querida? Amém. Eu lembro como o Nuno chegou aqui, o Nuno e a Marta e a Rosa. Chegaram do catolicismo, cansados de opressão, cansados de religião, cansados de legalismo. Hoje você conversa com esse camarada, talvez sabe mais que eu. Caminham em favor. Um homem bem sucedido nos correios, uma mulher bem sucedida no banco, a Rosa, uma mulher bem sucedida, a Lourdes bem sucedida, e hoje caminham no favor de Deus e na compreensão de quem Jesus é. Come on now. Juca, Lígia, Esmeralda chegaram aqui também. Hoje eu vejo a cara do Juca, me alegra. Eu vejo esse homem que não levantava a mão, hoje levanta a mão, hoje sorri, hoje glorifica a Deus. A Lígia servindo, sendo uma bênção com as crianças, povo cumprindo com o destino. Deus vai fazer a mesma coisa por você, meu querido. Deus não te trouxe tão longe para te jogar agora. Tudo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai te prosperar e vai te dar tudo de volta, aquilo que o diabo roubou de você. Tudo de volta, em nome de Jesus. Fica vendo a Meire lá atrás, com o esposo dela. Chegaram aqui também em busca de uma palavra, em busca de uma solução, em busca de um caminho. E a primeira vez que chegou aqui, ela com ela mesma falou: Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Eu só fico aqui se o Senhor falar comigo. E um dia, um pouquinho, na parte da manhã, o Saulo falou comigo que eles tinham conversado. Falou depois do culto daqui.
Pastor, tudo que eu falei com eles, você falou com ela. Deus fala. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa com você. Homens podem ter te decepcionado. Homens podem ter te frustrado. Homens podem ter te jogado para o lado. Mas Deus não. Mas Deus não. E hoje eles estão aqui, participando do O Caminho, crescendo. E Deus está dando visão para eles. Nuno, Sandy e as duas filhas. Nuno está no FETS também. Caminho em Vitória. Amém. Um homem que trabalhou numa empresa durante anos. E hoje tem colhido os benefícios disso. Amém. Sandy, uma bênção. As meninas, uma bênção. Tem servido aqui na casa como tradutores. Quem mais aqui eu vou falar? Graça e Jorge. Olha para você ver isso tudo que o Jorge tem. Comprou para servir o reino de Deus. Essa casa aqui não deu $1 para ele fazer isso tudo aí, ó. Muito pelo contrário, se a gente conversa com alguns departamentos, acham tudo difícil. Você sabe o que aconteceu? Eu mesmo faço, pastor. Comprou isso tudo aqui do bolso dele, ó, para servir ao Senhor. Para colocar os vídeos no Facebook e no YouTube. Que agora mesmo, existe um grupo de mulheres na França e na Itália, não é isso, Rosângela? Que viram os vídeos que eu tenho gravado e agora estão fazendo grupos para poder escutar os vídeos e ensinar a palavra. Na França e na Itália. No Brasil, tem uma irmã lá agora que também está se unindo para poder estudar a palavra. Um camarada que eu nunca vi na minha vida entrou no Facebook me chamando, falou: pastor Leonardo, um dia eu quero te conhecer. Quem é você? Eu sou um camarada aqui da sua cidade, eu tenho visto os seus vídeos e eu acabei de estabelecer um time de evangelismo para que nós possamos ver os vídeos e evangelizar o povo com a palavra da graça. Tudo por causa da semente que esse homem tem plantado. Come on. Até quando nós vamos nos conformar com essas cadeiras vazias? Achando difícil vir à igreja no domingo. Qualquer coisinha tira a gente do foco. E sobre o amor, e sobre os benefícios de Jesus. Tem gente que não aguenta uma pregação de 20 minutos. Já pensa que, ai meu, que hora o pastor vai terminar? Perdeu a paixão, perdeu a gana. O ano de 2012 é o ano do crescimento, é o ano da paixão, é o ano da gana, é o ano do evangelismo, é o ano da gente ver o poder de Deus se manifestar mais que nunca na minha vida e na sua vida. Então para de ser preguiçoso e venha na casa do Senhor. Me ajude a cumprir com a visão. Me ajude a pregar o evangelho para a comunidade de língua portuguesa. Tantas coisas Deus tem em estoque para nós. Quantos benefícios nós temos. Esse povo que veio da África veio em busca do fogo que nós temos. Nós temos. E que lição. Esse povo sabe o que é pregar o evangelho com perseguição, coisa que nós não sabemos. Nós temos tudo na América. Quer um lanchinho? Vai no McDonald's. Carrinho, gasolina. Esse povo para pregar o evangelho tem que andar a pé quilômetros. Para ter água limpa tem que andar a pé quilômetros. Convive com AIDS, malária e muitas outras doenças que nós não convivemos. Qualquer coisinha, vai no Walgreens. E nós não valorizamos isso. A liberdade que temos de pregar o evangelho nesse país, quando eles não têm liberdade muitas das vezes, tem que fazer os cultos escondidos, underground. Quantos testemunhos nós tivemos? E quando eu olhei para aquilo tudo, eu vi como os meus problemas são pequenos. Pessoas que foram abusadas sexualmente quando eram jovens e sobreviveram e hoje estão glorificando a Jesus. Come on now. Camarada que foi rejeitado pelo pai e não viu o pai durante 20 anos, nunca conheceu o pai. Um dia ele caiu enfermo e quando ele vai para o hospital, o pai está exatamente atrás dele, enfermo, numa outra maca. Não no outro quarto, numa maca atrás dele. Foi aonde o primo dele viu: esse é seu pai, esse aqui é seu filho. Ele conhece o pai dele. E no outro dia o pai dele morre.
São essas dificuldades que esse povo passa e que nós não sabemos o que isso significa. Não sabemos. Rejeição. A idade média para que uma pessoa morra na África é de 40 anos. Sim ou não, meus amados? Sim ou não? 40 anos. 40 anos. Não tem perspectiva de vida. Pobreza em cima de pobreza. Esse povo vem para cá para ser impactado com a palavra e não querem ficar aqui. Eles querem impactar a comunidade deles. E nós? E nós? Não, hoje eu sou americano. How are you? Sou americano. Hoje é só porque eu sou brasileiro. Negando a sua raça. Cria vergonha na tua cara, rapaz. Ninguém tem culpa dos traumas que você passou, não. Shake it off. Solta a poeira e se agarre no sangue de Jesus. E pense numa coisa: existem almas que eu não posso tocar e você pode. Almas que estão na balança esperando por você. Aqui mesmo na América, onde todas as pessoas praticamente da nossa cultura só estão ligadas no dinheiro. Para quê? Para chegar no Brasil e fazer o quê? Perder tudo porque não tem estudo. Quando é que nós vamos dar as mãos uns para os outros? Parar com essa palhaçada de português, brasileiro, angolano. Quando é que nós vamos agarrar a mão do outro e fazer, se cada um aqui trouxer um domingo que vem, praticamente está cheio. Não, a gente está muito preocupado com a gente mesmo. Até quando? Até quando? Sabe de uma coisa? Existe uma palavra que às vezes vem aos nossos corações, que é a palavra de exortação. E essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. Se vocês querem ser abençoados de forma que você nunca imaginou antes, dentro das finanças, começa a ser fiel com seus dízimos. Se você quer caminhar em vitória, compreendendo o que Deus tem para você, esquece o lógico e caminha no sobrenatural. E se você quer ver essa casa cheia, começa a entender o princípio da multiplicação. My God, como eu sempre fui um privilegiado. Já avancei 10 minutos do meu tempo. Invista um pouco de tempo para conversar com essas pessoas aí. Invista. Você vai ver a vergonha, aquele bichinho que está na cara, vergonha, às vezes. Sempre está murmurando, chorando, probleminha, conversinha. Deixa com eles aí, ó. Nosso Deus é um bom Deus. E Ele quer que nós venhamos a compreender essa bondade. E como é que você compreende isso? Querendo que outros também experimentem isso. Outros. Se coloquem de pé em nome de Jesus.